Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem por aí, todos saudáveis, todos, né, tocando a vida da melhor forma possível. Na aula de hoje, então, nós vamos seguir, né, na nossa disciplina aí, né, hoje com uma aulinha assim bem mais leve, né, uns conceitos ali mais, uma aula bem mais enxuta, né, e uns conceitos mais práticos mesmo, né, dessa análise de circuitos magnéticos, né. E a gente vai estudar então, né, continuando o que a gente vinha vendo nas aulas passadas, né, a modelagem, né, de circuitos magnéticos, tá, de circuitos acoplados magneticamente, né, na verdade, certo? E vamos dar uma entrada ali, né, uma breve introdução a transformadores, certo? Que é esse nosso próximo elemento de estudo agora, né, na disciplina, tá? E e vamos ver ali, né, numa abordagem inicial, como a gente, né, faz ali alguma avaliação desse tipo de elemento de circuitos, né, do ponto de vista de circuitos elétricos, né, que a nossa preocupação aqui é avaliar esses componentes, né, do ponto de vista ali dos circuitos elétricos, certo? Então, vamos à matéria, vamos à aula. Então, a aula de hoje ela é bem mais sucinta, tá, pessoal? Bem mais objetiva, né? Então, basicamente, o que a gente quer aqui, né, para hoje é apresentar aí alguns conceitos para vocês de modelagem desses circuitos acoplados magneticamente, tá? A gente vai dar também aí uma comentada muito breve, né, em alguns fundamentos de transformadores lineares, tá? Apresentar ali os circuitos equivalentes, né, em T e em π, certo? Aqui ainda dando uma ideia de representações, então, equivalentes que a gente pode utilizar, que podem simplificar a nossa análise de circuitos, tá? Então, circuitos equivalentes aos transformadores, né, que podem simplificar a nossa análise aqui, certo? E como sempre, né, a gente vai tentar aí fixar os conceitos que são explorados então ao longo da nossa aula, né, através da resolução de alguns exercícios, né, contendo aí, né, de circuitos elétricos, contendo então, né, esses novos componentes e essas novas abordagens aí que a gente vem utilizando, certo? Então, vamos lá. Como tópicos específicos da aula de hoje, então, né, a gente pode elencar aí a modelagem de circuitos acoplados magneticamente, né? Então, quando a gente tem lá duas bobinas, né, e um campo magnético que interage entre elas, né, que efeito isso tem no nosso circuito, né? A gente vai ver lá que, na verdade, a gente tem então uma indutância, né, resultante que é né, derivada então da soma dessas duas bobinas individuais e mais ainda uh, né, desse acoplamento magnético que ocorre entre elas, né? A gente vai ver ali uma métrica bem importante nesse sentido também, que é o índice ou fator de acoplamento, tá? Que é uma constante para cada circuito, né? Na verdade, é uma variável, mas é a variável K, tá? Uh, E vai ver ali também, né, transformadores lineares ideais, né, os circuitos equivalentes que eu já comentei e realizar alguns exercícios aí para fixação, né. Falando em exercícios, né, a gente começa pelo exercício da aula passada, que eu deixei lá para vocês, certo? Então, vamos aí. Certo, pessoal. Então, né, começando aqui dos exercícios que a gente tinha deixado na aula passada para vocês, né? O primeiro deles ali era, né, a mesma coisa que um exercício igual que a gente fez na aula passada, né? Para vocês exercitarem então essa ideia aqui, né, de cálculo da indutância total, do acoplamento magnético, né? Ah, e, e calcularem então a indutância resultante aqui da associação,
dessas 3 bobinas, né? Lembrando aqui, sempre seguindo aquela regra dos pontos, né? Quando elas estão então alinhadas ou quando estão cruzadas aqui, né? Reparem que nessa representação em série, então a gente tem aqui, né, em vez de cima e embaixo, elas à esquerda ou à direita, né? Porque esse circuitinho está desenhado na horizontal aqui, né? E aí vocês vão utilizar aqui, né, para ver o que está alinhado, né, os pontos do lado esquerdo, né, e cruzado, né, esquerdo com direito, certo, dos componentes ali, né. Lembrando então que esse valor aqui em cima, né, é o valor de acoplamento magnético entre os dois componentes, né, entre bobina 1 e bobina 2. Esse é o acoplamento magnético entre a bobina 2 e a bobina 3, né. E esse aqui em cima, o 4N, é o acoplamento magnético entre a bobina 3 e a bobina 1, né? Ou vice-versa, certo? Então, isso aqui é aplicação de equação, né, pessoal? E claro, adaptação conforme quantas tiver no circuito aqui, vocês vão ter que fazer essa permuta aqui nessa combinação e chegar no valor final, né? Então, como a gente faz isso aqui? Na aula passada eu mostrei, né, duas formas de fazer, ou usando uma equação aqui única, né, englobando todo mundo, certo? Ou vocês podem fazer isso também, né, calculando bobina a bobina, né? Então, na aula passada lá eu mostrei como calcular, né, o equivalente ali na bobina 1 mais os acoplamentos que estão ligados nela, né? E a bobina 2 e depois a 3, enfim, né? Já que nesse exercício, por razões de praticidade, né, a gente está fazendo tudo direto aqui, tá? Então, reparem que, né, obviamente vocês vão ter a soma, né, dos valores individuais de cada uma delas, né? Então, 10, 12 e 8, certo? E mais, né, a associação ali, né, das indutâncias mútuas, certo? Então aqui o 1 e o 2, né, duas vezes, tá? Menos, né, duas vezes 2 e o 3, né, vezes duas vezes 3 e 1, certo? O que vai nos dar aqui então uma resultante, né, de 22 henries, certo? Acho que isso aqui é tranquilo. Vocês podem também fazer, e recomendo que façam, né, o cálculo individual de cada uma delas e confiram o valor aqui, certo? Segundo exercício ali, pessoal, tá? O segundo exercício era um pouquinho mais interessante, né? Um pouco mais sofisticado ali, tá? Então, nesse circuitinho aqui, a gente tem né, uma fonte de alimentação aqui, certo? Esse 10 volts aqui, né? Fase zero, certo? Então, 10 volts, certo? 10 cosseno aqui. A gente tem essa impedância, né? Aqui de 1 ohm, né? Bobinas aqui de J6 ohms, né? A outra bobina aqui de J4, tá? Uma impedância lá no secundário também de 4 ohms, né? Uma indutância mútua aqui de J2 ohms, tá? E um capacitor lá, né? Lá pendurado naquele nosso secundário, tá? Com valor de menos J3 ohms, certo? E nesse capacitor aqui a gente tem uma queda de tensão, então, tá? Que é justamente o que a gente quer calcular, né? Então a gente quer calcular a tensão em cima desse capacitor, né? Que é dado por VO, né? E é isso que o exercício aqui nos pede, né? Calcule VO no circuito abaixo, né? Dada toda essa configuração aqui, certo? E aí, reparem também que, né, aqui a gente tem os pontos cruzados, né? Tá? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso, tá? O primeiro passo, né, então,
redesenhar esse circuito aqui, né? Ele já estava então ali né, com os valores em função de J, né? Já estava desenhando em frequência, aqui a gente converteu só a fonte, né? Arbitrou aqui valores das correntes, então, né? E tendo esse circuito equivalente aqui agora, a gente pode calcular, então, né, as correntes no primário e no secundário, né? Vejam que se a gente está tratando isso aqui como uma impedância, né, inclusive esse capacitor aqui, né, se a gente achar o I2 aqui, basta que a gente multiplique, né, por esse valor aqui de menos J3, né, basta a gente multiplicar esse valor da corrente do secundário, esse 2, por essa impedância aqui, para achar a tensão em cima dela, né? Então, lei de Ohm aqui, né? Mesma coisa de sempre, tá? Então, a gente equaciona, né, esses circuitos aqui, as duas malhas, certo? Vocês têm lá, então, a equação da primeira malha, tá? Reparem, né, que aqui o valor de I2, né, vai entrar aqui como positivo, tá? Devido ao sentido da corrente e à lei dos pontos, né? Certo? Vocês vão ter então essa equação resultante aqui para a malha 1. Né? Já para a malha 2, certo? Vocês vão ter essa igualdade aqui, né? Então, só equacionando lá aqui o circuito ali, né? E vão ser capazes então de chegar nessa igualdade aqui embaixo, certo? Com esses valores em mãos, então, né, vocês vão ter um sisteminha de equações, né? Vocês vão ter duas equações e duas incógnitas, né? I1 e I2, e podem resolver isso aqui facilmente, né? Através de substituição, através de análise matricial, aqui, enfim, tem várias ferramentas para fazer isso, né, pessoal? Inclusive, uma coisa que vocês podem utilizar para resolver um sisteminha de equações tipo esse é a própria HP, né? Então, vocês podem utilizar lá a HP e tem lá módulos dela para resolver sisteminhas lineares, né? Então, se vocês derem uma procurada na internet aí, certamente vocês vão achar isso e vão ver que a gente consegue resolver de forma bem prática lá, né? Certo? Beleza, então a gente vai ter lá um resultado, né, de I2, certo? Aqui eu deixei essa divisão e tal, porque achei de outra forma, né, não pela HP, mas o resultado é esse, basta vocês, né, realizarem essa divisão aqui, né? E aí vão chegar nesse valor aqui, né, de VO de menos J3, né, vezes a corrente 2, como era de se esperar, né? Resolvendo isso aqui, então, certo? A gente deve chegar, então, nesse valor de tensão, tá? Que é dado, então, aqui por 2.392 e fase de 94.57, certo? Então, esse é o valor, né, da tensão de saída quando a gente utiliza esse circuito aqui e põe 10 volts na entrada dele, certo? Então, reparem que a gente vai ter uma amplitude menor, né? E vai adicionar ali fase também, vai, né, mexer, né, com ele em fase, certo? Provocando atrasos ou avanços dependendo do tipo de associação de componentes que a gente tem ali, né? Mas isso aqui, se fosse um transformador, a gente poderia enxergar então como um transformador rebaixador de tensão, certo? Então, continuando a nossa matéria aqui, né, pessoal? Avançando agora para energia e um circuito acoplado, né? Então,
A gente já viu essa equação aqui, né, na aula anterior lá, né? E, e lá a gente viu então que essa energia, né, que é armazenada ali nas bobinas, certo? Ela é proporcional, então, né, à corrente, né, que circula naquela bobina, ao valor de indutância, né, naquela bobina e claro, né, aqui as bobinas utilizadas, né, no caso aqui a gente tem duas, por exemplo, a gente vai ter essa equação aqui para determinar, né, essa quantidade de energia armazenada, né? Lembrando também que a gente vai ter então o efeito, né, e aqui a gente pode ver pelo M, né, o efeito desse acoplamento magnético, né, de ambas as bobinas, né, e também, né, a proporcionalidade aqui entre 1 e 2, né, e isso pode ser negativo ou positivo, tá, pessoal? Dependendo aí de vários fatores, né, de características, tanto de características condutivas, né, das bobinas ali, do transformador, né, o que quer que seja que a gente está avaliando, né, do tipo de enrolamento que é utilizado, né, quanto o próprio sentido da corrente, né, que percorre ali, então, aquele primário ou secundário ali, né, das bobinas, certo? Essa energia, então, né, armazenada, como eu comentei, ela depende, né, dessas características construtivas e do sentido das correntes, né? E aí aqui a gente tem um outro termo que vai surgir que é interessante, né? Já vamos falar mais dele, que é a constante de acoplamento, esse K aqui, né? E lembrando que a indutância mútua, né, ela deve ser menor, então, que o valor individual das bobinas, certo? Que possibilita, então, a gente utilizar, né, esse coeficiente de acoplamento aqui para determinar, então, né, esse valor de M aqui, certo? Então, o valor de M ele vai ser menor, na verdade, que o produto, né, entre as bobinas ali, certo? Porque a gente tem esse termo aqui em raiz quadrada, né? E aí tem todo um equacionamento lá, né, para chegar nessa equaçãozinha aqui, tá, pessoal? Mas acho que não vale investir muito tempo em relação a isso, tá? Uma coisa interessante em relação a esse valor de K aqui, né? É que ele é uma constante, então, unitária, né? Ou seja, ele varia de 0 a 1, né? E ele representa justamente essa proporcionalidade, né, do acoplamento, tá? Essa relação entre fluxos elétricos, né, presentes ali nos materiais, certo? E induzidos, né, mutuamente nos materiais que compõem, então, essas bobinas, né? Esse fator, então, né, K é chamado de índice de acoplamento e varia com alguns fatores, né, dos quais o mais presente, talvez aqui o mais marcante, né, a distância entre as bobinas, certo? Então, quanto mais próximas elas estiverem, né, maior vai ser esse valor de K, certo? Por que isso? Porque o espaço, né, ou a distância, né, entre essas bobinas aqui, né, à medida que a gente separa elas, a gente vai começar a ter perdas desse fluxo magnético aqui, tá, pessoal? Que vai ser proporcional à corrente induzida e tal, um monte de coisa lá, né? Mas é conveniente lembrar também, né, que geralmente a gente utiliza núcleos, né, quando a gente está aqui falando de transformadores ou bobinas complexas assim, né, com mais de um enrolamento ali, né? Os mais comuns, né, são ferrite, ferro, né, ou ar.
tá? E aí cada um tem as suas aplicações, né? Como eu comentei na aula passada lá, né? Ferrite, por exemplo, é muito útil para altas frequências, né? Porque evita ali uma perda em relação ao ferro, né? Que é um ótimo condutor e, né, provoca ali perdas de potência por efeito Joule, né? Então, fugas de corrente, aquela coisa, né? E ar também é bastante utilizado, né? Certo? Então, aqui para ilustrar um pouco essa ideia aqui, né, de armazenamento de energia, tá? Isso aqui não tem assim muita coisa para comentar sobre isso, não, é bem direto assim mesmo, né? Aplicação de equação, tá? A gente vai fazer um exemplinho, né? Então, para esse circuito aqui embaixo, né, esse circuitão aqui, a gente quer calcular justamente o fator de acoplamento, né, que é aquele valor ali de K, né, e a energia armazenada nos indutores, né. E detalhe aqui, né, energia armazenada nos indutores em T igual a 1 segundo. Tá? E a gente quer calcular isso se a tensão de alimentação aqui, né, se o V lá, né, for igual a 60 cosseno de 4t mais 30 graus de fase, certo? Então, tendo essa tensão de alimentação, tendo esse circuito aqui embaixo, a gente quer definir, então, primeiro o fator de acoplamento, né? E depois a exata a energia armazenada nesses indutores aqui em t igual a 1 segundo, certo? Beleza, então vocês vão ver que no circuitinho aqui a gente tem, né, os nossos componentes aqui dados em valores nominais, né? Então o circuito aqui ele não está no domínio frequência ainda, né? A gente está em função aqui das bobinas dadas em Henrys, né? Do capacitor em Farad, certo? Da própria fonte de alimentação que está sendo, né, dada no tempo lá, né? Em função de cosseno, certo? Cosseno de t ali, né? E o primeiro passo, né, nesse caso ali, é a transformação, né, desse circuito para o domínio e frequência, né? Com observação aqui, reparem que os sentidos dos pontos, né, das bobinas aqui estão cruzados, né? Bom, então, só uma coisa antes da gente considerar o circuito ali, né, no domínio e frequência, né, pessoal? É calcular o fator de acoplamento, né? Então, aquela constante K, certo? Porque para isso a gente nem precisa, né, dos valores em frequência, né? Na verdade, a gente usa os valores nominais ali mesmo, certo? Então a gente tem essa proporcionalidade aqui, né, entre o m e a raiz, né, do L1 e L2. Isso aqui é aquela equação que a gente viu aí uns slides atrás, né, reformulada aqui para isolar K, né? A gente tinha ela lá em função de m é igual a k vezes essa raiz, né? Reformulamos aqui agora, tá? E aí, basta que a gente substitua os valores que são nos dados lá, né? Então, 5 vezes 4, né? E 2,5 aqui, certo? Esses valores aqui, então, nos dão o fator de acoplamento, certo? Como eu comentei com vocês, essa constante, ela é unitária, né? E a gente chega aqui no valor, então, de 0,56, certo? Beleza. Agora sim, né? A gente deve então, para fazer a nossa análise aqui, né, passar o nosso circuito pro domínio da frequência, né? Então, coloquei umas observações aqui, né, um pouco mais textuais para quando vocês forem estudar, né? Lembrem bem do que a gente fez aqui, né, do que aconteceu, tá? Então, para determinar a energia, né, que é o que a gente quer, né, nesse caso aqui, a gente queria o fator de acoplamento, que a gente já calculou ali facilmente, e a energia armazenada em 1 segundo, certo? Nos indutores, tá? Então,
Para calcular essa energia, né, vocês lembrem que a equação lá, né, que determina a energia, ela é dependente do valor de indutância e da corrente, né, que passa pelo indutor, né? A gente tem lá aquela correntinha ao quadrado, lá, né? E então, né, para determinar a energia, a gente precisa determinar aquelas correntes, né? Então é isso que a gente faz aqui, né? Para determinar a energia, precisamos calcular a corrente. E aí, para o cálculo da corrente, devemos considerar o equivalente em frequência do circuito, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? A mesma coisa que a gente já fez para os circuitos lá, né, anteriores aí lá da área 2, né, que a gente calculou quando a gente começou a estudar fasores e entrar então, né, em análise fasorial e tal. A fonte aqui, né, 60 ângulo 30, tá? Fase 30, aliás. A gente sabe, né, que esse valor de ômega aqui é 4 radianos por segundo, né, daquela fonte lá. A gente tem ali que a fonte é cosseno de 4t, né? E aí, através disso, a gente transforma, né, todos os componentes aqui para o seu equivalente em frequência, né? Então, aqui o indutor de 5 Henrys, né, vai ficar J20, o de 2,5, né, que é justamente esse acoplamento magnético, ele vai virar 10, né? O 4 lá, Henrys, né, vai virar 16, certo? E o nosso capacitor lá pode ser escrito então como menos J4, certo? Beleza? Até aí bem tranquilo, né? E os resistores ali, né? O resistor, na verdade, não muda, né? Continua sendo 10 ohms. Agora a gente representa a fonte de tensão lá então como 60 volts, né? Fase 30. Certo? Então, para a determinação das correntes, a gente segue, né, aquilo que a gente já fez nos exercícios anteriores, né? Então a gente faz ali por malhas, que é o jeito mais fácil, certo? Reparem que, né, devido ao ponto cruzado aqui, essa contribuição de 2 aqui, né, vai ficar em termos de mais, né, J10 e 2, certo? E a gente vai chegar aqui então nessa equaçãozinha aqui para malha 1, né? 10 mais J2 e 1, né? É a contribuição, né, a influência de 1 em cima dessa sériezinha aqui, mais J10 e 2, né? O mais aqui por ela estar, né, a corrente está entrando no ponto aqui, né? Lembrem que quando entra no ponto a gente considera uma contribuição positiva, certo? Igual a 60, né, fase 30. Tá? Lá na malha 2, a gente vai ter esse J10 aqui também está entrando no ponto, certo? A gente vai ter o J10 e 1, então, né? E o J16, certo? Menos o J4, né? Que é o nosso capacitor lá, vezes I2, né? A gente pode isolar isso aqui, né? E dividir por 10, ali simplificar, né? Isso aqui daria 12, vai ficar então menos 1.2 e 2, certo? E 1 igual a menos 1.2 e 2, né? Tendo esse sisteminha de equações aqui, a gente, de novo, né, vai ter duas equações e duas incógnitas, né? Basta então que a gente substitua esse valor, né, nas equações para determinar então, né, o I1 e o I2, certo? Que vão ter esses valores aqui, né? O I2 então a 3.254, fase 160, e o I1, né, 3.905, né, fase menos 19.4 amperes, certo? Então, barbadinha aqui a gente chega nas correntes. Só uma coisa, né? A gente quer a resposta no domínio do tempo, certo? Então, a gente quer lá a energia armazenada nos indutores, né, em t igual a 1 segundo, certo? Portanto, a gente fez essa análise toda em frequência, né?
a gente tem que então voltar, né, essas respostas ali das correntes que a gente achou para o domínio do tempo, certo? E é aqui que elas estão, né? Então, I1 vai ficar, né, em função aqui dessa amplitude, né, e dessa fase. A gente repete aquele termo ali de cosseno vezes de 4t, né? Aqui também foi cosseno de 4t com o respectivo módulo e fase, certo? E aí a gente vai ter ali, né, agora a chance de substituir, né, o t igual a 1, né, vai ficar 4t e vai ficar 4 radianos, certo? E a gente pode calcular então esse ângulo aqui, certo? Chegando então, né, nesses valores de corrente, certo? E a gente pode subtrair aqui, né, e somar conforme seja necessário, né? Isso aqui então vai ficar uma constante, né, cosseno de algum ângulo, que a gente pode multiplicar, né, por esse módulo aqui e chegar então, né, nos valores de corrente, né, para I1 e I2, certo? Então menos 3,389 e mais 2,824 amperes, certo, pessoal? Daí, então, né, tendo os dois valores de corrente ali, a gente, né, pode substituir nas equações, tá? E reparem que não nos interessa muito o sentido da corrente aqui nesse caso, né? Porque a gente vai elevar ao quadrado aqui ela, certo? Só, claro, a gente vai ter a influência, né, nesse último termo aqui, né, como eu comentei para vocês lá, né, que ele poderia ser positivo ou negativo, né? Então aqui sim a gente tem essa influência do sentido da corrente, certo? E reparem então que né, substituindo todos esses valores, né, utilizando então aqueles valores de L lá, né, dos indutores que são dados, e reparem que aqui agora você tem que utilizar os valores das indutâncias no domínio do tempo também, né, o valor em Henries, certo? Não é mais o valor da frequência aqui, tá? Vocês vão chegar então, né, no fim de tudo isso aqui em 20,73 Joule, tá, pessoal? Energia aqui, tá? Então, esse é o total de energia, né, para esse arranjo, né, dessas duas bobinas aqui acopladas magneticamente, né, por essa constante aqui, tá? Né, por essa indutância mútua, aliás, né, e submetidas àquele acoplamento, né, modulado por K lá, que é aquele nosso fator unitário, certo? Certo, então, pessoal, visto esse conceito de energia, né, inclusive energia no tempo ali e como calcular isso, né, a gente passa então para nosso próximo tópico aqui da aula, né, que serão então os transformadores lineares, tá, pessoal? E o que é um transformador linear, tá? Por definição. Então, um transformador linear é um elemento do circuito ali, um elemento passivo, tá? Que se aproveita então, né, da indutância mútua entre duas bobinas, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês, possivelmente todos, né, já viram um transformador alguma vez na vida, né? Nem que seja caminhando na rua, aqueles transformadores que tem nos postes lá, né, pessoal? Aqueles são transformadores lá para distribuição, né? São grandões e tal, a gente usa lá, e tanto é que eles têm, né, várias questões de aquecimento, né, vários poréns, né, e restrição de uso, né, porque eles realmente manipulam, né, muita energia lá, né. Mas a gente tem exemplos, né, de transformadores bem menores também. Então, talvez vocês sejam muito novos para lembrar disso, mas eu me lembro que
quando a gente ia pra praia, quando era criança lá e tal, a gente tinha que levar às vezes transformadores, né, para as coisas, ou tinha que usar um transformador na geladeira ou coisa do tipo, né? Porque na praia lá a gente tinha uma tensão de alimentação 220 volts e aqui em Porto Alegre, onde a gente morava, eu morava com a minha família, né? Moro ainda. A tensão de alimentação é 110, né? Então, esse é um exemplo, né, de aplicação assim bem banal e bem direta, né, dos transformadores, certo? Então, qual a utilidade, né, desses dispositivos, certo? Aqui eu citei, né, utilização ali, né, para elevação ou rebaixamento de tensão elétrica, né? Então aqueles transformadores de distribuição lá, a gente tem kilovolts chegando, né? E eles distribuem, né? Rebaixam então essa corrente, né? Para as instalações residenciais ali, né? E se a gente tem algum equipamento, né? Que hoje em dia a maioria é bivolt, né, pessoal? Então não tem mais tanto esse problema, né? Mas alguns equipamentos que dependem mais de motores e coisas do tipo, aí eles ainda são monofásicos, né? Operam numa fase específica, quero dizer, né? Ou 110 ou 220, tá? Então, um exemplo, né, daquele da geladeira lá que eu dei, por exemplo, é que ela funcionava em 110, né? Mas a rede era 220, então a gente tinha que baixar a rede da praia, né, de 220 para 110 e usava para isso um transformador, né? Mas não só transformadores grandões assim, né, se utilizam na elétrica ou principalmente na eletrônica, tá, pessoal? A gente tem então transformadorzinhos bem menores, tá? Então, assim, do tamanho de um pouco maior que a unha do dedão de vocês aí, tá? Depende muito da aplicação e depende muito da energia, né, que deve ser manipulada então por esse dispositivo, certo? Então, através né, do dimensionamento desses parâmetros, né, parâmetros como tensão de entrada, tensão de saída, corrente de entrada, corrente de saída, né, e potência, certo? Que é composta então, né, pela tensão e pela corrente. Aí a gente pode projetar, né, um transformador ou especificar ele e ir na loja lá e comprar, né, o que é obviamente muito mais comum, certo? Então, de forma geral, né, além dessas funções aqui de elevação, rebaixamento de tensão elétrica, né, e corrente elétrica, certo? Ele pode ser manipulado também, né, para aumentar a corrente ou para reduzir a corrente também, né? A gente tem exemplos bem interessantes disso, tá? Como, por exemplo, uma bobina de Tesla. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto em algum museu, alguma experiência ou alguma coisa do tipo, né? São aquelas bobinas grandonas onde a gente tem uma descarga lá, né, pessoal, de elétrica, certo? Uma descarga de corrente elétrica, né, pelo ar lá, que rompe o dielétrico, então em direção a algum condutor que a gente aponta em direção àquela bobina, certo? Eu vou botar até um videozinho desses para vocês no Moodle, tá? Inclusive vou botar outros também, tá? Vou botar, como a gente vai entrar agora numa área de geradores também, né, de motores ali, eu vou colocar alguns vídeos lá bem interessantes para vocês, né, animados ali que vocês podem consultar daí e ver, né, de forma assim talvez mais lúdica, né, e entender melhor o que eu estou tentando passar aqui para vocês, certo? E vou botar também um vídeo sobre o Michael Faraday porque o cara merece. É um cara que fez essa base, então, né? Na verdade, ele foi o primeiro que criou comprovou, na verdade, esse efeito da força eletromotriz induzida, né? Quando a gente aproximava, então, uma bobina lá, né? De outra, a gente gerava um potencial, né? Nessa segunda bobina. E eu falando agora, assim, não parece muita coisa, tá, pessoal? Mas se vocês pararem para pensar, esse cara, ele deu margem para a gente construir todo tipo de máquina elétrica que vocês imaginarem, né? Então, reparem que a revolução elétrica dos motores e tal se deve muito a
aos desenvolvimentos que o Faraday fez lá e comprovou, né? Enfim, com outros grandes da área na época lá e tal, mas ele foi alegadamente o primeiro a comprovar isso, né? E o comentário aqui, né? Ele é amplamente reconhecido ainda como o maior experimentalista de todos os tempos, certo? Mesmo sem ter formação acadêmica, né, formal. Ele é um cara que sabia ler e escrever, fazia umas continhas de boteco ali, mas não passava muito disso, né? Mas ele era um gênio da experimentação, né? Então, fazendo as experiências dele lá, ele conseguia comprovar as intuições, né, dele, certo? Mas voltando aqui, então, pessoal, tá? Outros usos também, outro uso do transformador, por exemplo, é para isolar circuitos elétricos, tá? Como é que funciona isso? Então, por exemplo, se vocês tiverem uma tensão de alimentação aqui no primário de um transformador, certo? Vocês vão ter aqui então uma impedância característica de entrada, né? Nesse primário do transformador aqui, o primary coil significa bobina primária, né? Secondary coil é bobina do secundário, certo? Aqui nesse exemplo a gente tem um núcleo de ar, né? Mas poderia ser um outro núcleo, né? Ferro, ferrite, enfim, qualquer outra coisa que vocês quisessem usar, né? E reparem que, né, quando a gente polariza então esse transformador aqui, certo? A gente tem então, né, uma circulação de corrente, né, nesse cara, né? E essa circulação de corrente, ela vai então induzir, né, uma corrente nesse secundário aqui, certo? Na bobina secundária desse transformador. Mas reparem que, né, ele por si só, né, e detalhe, né, com esse acoplamento aqui, né, tá? Mas reparem que o transformador em si, esses dois circuitos em si, né, eles estão isolados eletricamente, né? Ou seja, não tem nenhum fio, né, que vai daqui para cá e transporte essa corrente elétrica, né, do primário para o secundário, certo? Então esse aqui é um fenômeno wireless, né? Um fenômeno sem fio, certo? Na verdade, aqueles núcleos que a gente usa lá, eles conduzem, né, só o fluxo magnético, certo? Mas não a corrente elétrica em si, certo? Então, isso abre também, né, uma janela de oportunidade aqui para que a gente use esse dispositivo, né, o transformador, como um isolador elétrico, né? Tendo em vista que a corrente que flui aqui, né, não tem ligação física direta, né, com essa corrente que percorre o secundário, certo? Então elas não se interligam, né, mecanicamente, certo? Então esse é o funcionamento básico, né, do nosso transformador aí, né? E por que transformador linear? Transformador linear, por definição, é qualquer um que use um material aqui, né, para separar essas duas bobinas, ou na verdade para ligar nessas duas bobinas, que leve o campo, o fluxo magnético de uma para outra, né? Linear, tá? Quais são lineares? Depende. O ar, por exemplo, é um material linear, né? Linear e homogêneo, certo? Porque ele, né, se mantém constante, então, ali naquela área, né? Tem materiais não homogêneos também, e aí a gente tem outros comportamentos, certo? Então, isso foi o que eu comentei agora, né, em relação à linearidade do material magnético, certo? Utilizado para condução do fluxo, né? Aqui, então, a gente tem um desenho, né, que representa justamente isso, esse primário do transformador, o secundário, né, do transformador, certo? E esse material aqui, né, que é utilizado, então, para a condução do fluxo magnético, né? Do enrolamento primário para o enrolamento secundário, como é mostrado aqui nessa figura. Tá? Geralmente, nos transformadores se usa, então, uma razão, né, de enrolamento de espiras, certo? De enrolamento aqui de números de espiras, porque lembrem que o fluxo concatenado ele é proporcional ao número de espiras, né? Assim como a corrente. E
E através disso aqui, então, a gente consegue, né, manipular o quanto de fluxo a gente está usando, né, e quanto a gente está enviando do primário para o secundário, certo? A gente vai comentar um pouco mais sobre as bobinas na próxima aula. Em relação aos tipos de transformadores aqui, né, a gente tem então um transformador ideal e o transformador real, tá? No nosso caso aqui a gente vai ficar mais no real, no ideal mesmo, certo, pessoal? Que é esse modelinho aqui, tá? E o que caracteriza ele, né? É um transformador sem perdas, né, pessoal? Eu já comentei para vocês, né, em função dos materiais que a gente utiliza, né, para conduzir esse fluxo entre bobinas, a gente vai ter lá então uma série de perdas, né, de correntes de fuga, de, né, perda de potência por efeito Joule, né, uma série de coisas, certo? Que podem ser então modeladas e são, né, quando a gente faz um estudo mais aprofundado, né, e dão um modelo mais ou menos como esse, tá, que é bem mais complexo, né, que essa coisinha aqui, tá? Mas geralmente a gente tem então, quando a gente quer representar, né, um pouco mais, a gente põe uma impedância aqui, né, por exemplo, uma impedância aqui em série que representaria essas duas, uma outra em paralela que representaria essas duas, né, e uma outra aqui em série também, né, tudo isso aí no primário, tá? Aqui então a gente tem a razão, né, das bobinas do primário e do secundário, né, que é o que vai nos dar então a nossa relação entre tensão e corrente elétrica, né, ainda de acordo com o princípio da preservação da energia, tá? A gente tem aqui uma indutância, né, série, certo? Tem os efeitos do acoplamento, né? E tem a resistência, né, e a indutância do primário, certo? Essa impedância aqui, né? Do próprio enrolamento, certo? Mas a gente vai ficar mais no caso do transformador ideal mesmo, né? Certo? E como a gente modela esse tipo de coisa, então, tá, pessoal? Quando a gente tem um transformador desse, né? Se a gente aplicar malhas aqui nesse circuito, né? A gente vai ver, então, que a gente pode representar, né? Esse circuitinho aqui, né? Através da série, né? Desses dois elementos, certo? Então, do L1 com o R1, tá? Aqui tem um J ômega para levar para o domínio da frequência e transformar isso tudo numa impedância, né? Isso vezes o I1, certo? Que é a corrente que circula aqui, menos o J ômega M vezes I2, certo? Como a gente já tinha feito nos circuitinhos da aula passada, tá? Por que menos? Porque a corrente está saindo aqui, né, no caso. Lembrem, corrente entrando positivo, corrente saindo negativo, né? Então, esse é o efeito da corrente 2, né, nesse circuito aqui, tá? Da mesma forma, a gente pode modelar, né, aquela segunda malha lá, tá? Aqui é zero porque não tem nenhuma fonte lá daquele lado, né? A gente está, então, só dependendo aí de I2, que é essa corrente, né, induzida, tá? E geralmente o que se faz, então, né, é considerar uma impedância de entrada desse cara aqui, né? Porque para a nossa fonte de tensão aqui, né, é o que se vai enxergar, tá? Então, essa nossa fonte de tensão aqui na entrada, ela enxerga uma impedância característica de entrada, né? E qual é essa impedância, né? É o reflexo, então, né, da resistência do primário e mais dessa bobina do primário aqui, tá? E desses componentes todos aqui, que são relativos ao secundário do circuito, tá? E que são, então, né, transportados, né, para cá, o efeito deles, né, através desse acoplamento magnético, tá? Então, há esse componente aqui, que a gente chama de ZR, tá? A gente dá o nome de impedância refletida, certo, pessoal? E ela é refletida, né, em função desse acoplamento magnético, certo? Então, é a representação, na verdade, né, de toda a impedância desse segundo circuito aqui, lá no nosso primário, né? Uma observação interessante é que reparem que ela é independente dos pontos, né? Porque esse m aqui é ao quadrado, tá? Então, aqui, nesse caso em específico, para o cálculo, né, dessa
impedância que os pontos não nos importam muito, certo? Então é mais ou menos isso para transformadores, né? Pelo menos numa abordagem inicial, certo, pessoal? Outro fator interessante, né, que a gente usa direto aqui, que nos simplifica a vida, né, torna mais intuitiva a coisa aqui, né, é a representação equivalente, certo, dos transformadores. Então, né, como exemplo, vocês tinham lá uma série de resistências, né, em paralelo associadas, tá, que vocês podiam calcular a resistência equivalente. Aqui vocês vão ter um transformador, tá? E vocês vão poder também utilizar circuitos equivalentes para calcular, então, né, as, as indutâncias, né, equivalentes aqui que caracterizam esse circuito, certo? E como isso é feito, né? Isso é feito de duas formas básicas, tá? Através de redes T, né, ou redes π, certo? Começando aqui pelo equivalente em T, né? E aí tem uma derivação aqui, tá? Que se baseia nessa matriz aqui, tá? Que mapeia, né? Corrente 1, corrente 2, V1 e V2, tá? E aí vocês podem resolver isso aqui por inversão matricial e tal. Tem uma matemáticazinha aí no meio, mas a gente não vai se deter muito nisso, tá? Vamos aqui mais para a parte prática. E esse, né, manipulando essa matriz aqui, vocês devem chegar então num resultado, né, desse tipo aqui, certo? Então, vocês podem representar nessas correntes e essas indutâncias, essa, né, indutância mútua ainda aqui, tá? Esse acoplamento magnético, tá? Dessa forma aqui, que é bem mais prático, né, de analisar num contexto de circuitos elétricos, tá, pessoal? Claro que reparem que, né, num circuito elétrico vocês não vão ter só o transformador, vocês vão ter um monte de componente pendurado aqui, né, dos dois lados, certo? Então, se vocês conseguirem, né, reduzir isso aqui para 3 indutores lá no meio, é super tranquilo, né? E aí esses valores aqui são dados então, né, por LA, LB e LC, que são dispostos dessa forma, onde o LA é o L1 menos M, né? O L2, o LB, perdão, é o L2, né, aqui menos M, e o LC é o próprio M, tá? Que é o acoplamento magnético, certo? Isso aqui é definição, só aplicar essa equação, tá? Outro modelo, então, né, que a gente tem ali para a utilização, né, desse equivalente aqui é o modelo em π, tá? Quando utilizar um, quando utilizar outro, depende do circuito que vocês estão analisando, né, pessoal? Usem sempre o que facilitar os cálculos de vocês, né? Que de repente vai deixar alguma coisa em sério, em paralelo, que é fácil de simplificar e tal. Né? Vocês têm liberdade para fazer isso, tá? O circuito em π lá, né, ele vai ser dado então dessa forma aqui, né? Porque ele envolve aqui mais associações em paralelo, né? Então ele tem essa natureza aqui um pouquinho mais complicada, né? Fazendo produtos de L1 e L2, né? Menos M e tal, quadrado, blá blá blá. Então através disso aqui a gente consegue chegar nos valores de LA, LB e LC, certo? Bem tranquilo, né? Só aplicação de definição aqui, tá? E aí, para praticar, né, esses conceitos que a gente está falando, aí a gente vai inserir alguns exercíciozinhos aqui, como sempre, né, pessoal? Então, começando desse aqui, tá? Desse exemplo. Então, para o circuito abaixo, né, calcule a corrente e a impedância, certo? Então, a gente quer calcular a corrente I1 e a impedância de entrada dele, tá? E como a gente faz isso aqui, né? Ah, detalhe, né? Considerando então o Z1, que é essa impedância aqui, né? Esse valor, Z2, que é essa impedância aqui com esse valor, e ZL, que é a nossa carga lá que está no secundário do nosso transformador, né? Com esse valor aqui, tá? Reparem que o circuito ele já está, né, representado aqui na frequência, certo? Então, isso facilita o nosso trabalho, né? Não precisa nem fazer aquela conversão. Tudo que a gente tem que fazer aqui é aplicar aquelas regrinhas que eu falei aqui nos slides anteriores, certo?
Dessa forma, então, né, aplicando diretamente aquilo que eu falei, né, a gente vai ter lá o Zin dado então pelo Z1, tá, que é essa resistência ou impedância que tem aqui, né, mais o J20, certo? Então é o total do que está pendurado aqui, do que está dentro desse primeiro circuito aqui, tá? Aí o 5 ao quadrado, certo? J40 mais E2 mais ZL, certo? Tudo isso está dado valor lá em cima, vocês devem chegar nessa representação aqui, vão fazer e achar o resultado, tá? Aqui ele já está representado de forma fasorial, né? Para justamente facilitar, então, né, que a gente encontre a nossa corrente I1, tá? Que é o que? É a tensão de alimentação pela impedância, né, do primário, certo? E isso vai nos dar essa corrente, então, né, nesse primário aqui desse transformador, certo? Então, fazendo essa divisão aqui, vocês vão chegar nesse valor aqui, né, que é aproximadamente 0,5, né, com esse ângulo aqui de 113, né? Lembrem, 60 menos 53, 113,1, certo? Então é tranquilo, né, pessoal? Só a aplicação daquelas equações que a gente estava vendo ali, tá? Outro exercíciozinho aqui, rapidinho, só para determinar o equivalente do circuito, tá? Então peço para vocês determinar o equivalente desse circuito T aqui embaixo, tá? Então esse circuito aqui que tem uma bobina no primário lá de 10 Henry, que tem uma bobina no secundário de 4 Henry e que tem esse acoplamento aqui, né, de 2 Henry, certo? Então como é que a gente faz isso aqui? Então, de novo, né, pessoal, bem tranquilo, só aplicação de definição, né, daquelas equações que eu apresentei para vocês lá, tá? Então a gente tendo o valor ali de L1, né, 10 henries, L2, 4 e do M, que é 2, né, a gente aplica direto aquelas equações, tá? Então L1 menos M para LA, L2 menos M para LB e para LC consideramos o próprio M, tá? E chegamos nesses valores aqui, né? Isso vai nos dar então esse circuitinho equivalente aqui, tá? Que é a representação desse transformador, certo? Bem tranquilo, né? E é isso, pessoal, tá? Basicamente a aula de hoje eu falei que ia ser bem mais leve, tá? Finalmente cumpri minha promessa aqui, não fiquei dando 1 hora e meia cheia de teoria para vocês aí, certo? Então, o que que a gente viu na aula de hoje, né? Ou relembrou também, né? Os conceitos de energia armazenada ali, e a gente fez um exercício para ver, né, como isso funciona, tá? Então, levou a corrente lá para o domínio frequência para fazer os cálculos, depois trouxe ela de volta para o tempo e calculou a energia, né, num tempo específico. A gente viu ali, né, como funciona esse acoplamento magnético, né, entre essas duas bobinas e essa constante, então, né, de acoplamento magnético também, certo? Esse fator de acoplamento. Né? A gente viu os modelos equivalentes ali também, né, dos transformadores, certo? Os modelos em π e os modelos em t, né? E a gente comentou ali também um pouco sobre a teoria dos transformadores, né? E como isso acontece, certo? Então, o exercício vai ser bem leve, tá, pessoal? Vou deixar só um exercíciozinho para vocês aí, tá? Bem tranquilo, só para vocês exercitarem um pouco o conceito, tá? Então, esse é o exercício que eu vou deixar aí para vocês, tá, pessoal? Então, tentem fazer ele até a próxima aula, né, para dar uma praticada aqui nos conceitos, tá? É um exercício parecido com aqueles que a gente fez, né? Então, a gente tem uma fonte de tensão aqui, né, uma corrente no primário, né, umas bobinas ali, o acoplamento magnético, uma corrente no secundário, né? E um valor de VO, tá? Então, para esse circuito aqui, utilizando o equivalente T, tá? E aqui está a principal diferença, então quero que vocês utilizem o equivalente T desse circuito para calcular ele, né? Para calcular os parâmetros que eu estou pedindo. Calcule I1, I2 e VO, certo? Então a corrente I1 aqui no primário, a corrente 2 no secundário e
VO, né? Que, claro, tendo a corrente 2, basta multiplicar por 10, né? Nenhuma novidade nisso aqui. Barbada, né? Então, aqui estão as respostas, tá, pessoal? Corrijo na próxima aula, como sempre, né? E tentem fazer esse exercíciozinho aí, certo? Então, vamos encerrando por aqui a nossa aula, tá? Certo, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje era isso, né? Espero que tenham aproveitado. Aula bem leve, né? Tranquilo aí, dá uma folguinha para vocês. E na próxima aula, então, nós seguimos aí no assunto transformadores e a gente vai ver mais coisas ali a respeito, né, dos transformadores ideais e também autotransformadores, certo? E depois vamos seguir na matéria aí, aplicando então esses conceitos, né, ou parte deles também, pelo menos para os motores e geradores, tá? Que encerram então essa nossa parte de dispositivos eletromagnéticos, por assim dizer, certo? Então, até mais, se cuidem e até a próxima.